E aí, meus caros, né? Fazendo um vídeo aqui gravado, né? Para analisar bem as falas do senhor Yatila Marino, né? Esse sujeito aqui, que ele falou o seguinte: ou será preciso calar as vozes anti-vacina ou tornar a vacina compulsória. Fecha as aspas. Diz Atila em artigo Autoritarismo Necessário. Ele fez esse artigo na Folha. Como eu não sou estudante da Folha, não pude conferir na íntegra, né? Não vou dar dinheiro para a Folha, né? Então vamos lá. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, nesta última terça, o biólogo e youtuber Átila Yamarino teceu críticas ao tratamento precoce contra o Covid-19 e ao uso da cloroquina. Ou seja, ele é contra as alternativas de tentar conter a doença para que as pessoas não possam se tratar porque não tem eficácia, segundo ele. Mas quantas vidas já não foram salvas que as pessoas estão tentando se tratar com a hidroxicloroquina, com ivermectina e entre outros remédios? Tem a tal da Anitta, entre outras coisas, que isso por si só já aliviaria o sistema de saúde. Então, e além de comentar recentes acontecimentos da política norte-americana. Ok. Intitulado Autoritarismo Necessário, o texto diz que o Brasil segue o mesmo impasse dos Estados Unidos e sugere que a censura promovida pelas plataformas digitais contra Trump seja também a possibilidade em nosso país. Ou seja, ele quer que o Bolsonaro seja também censurado. Tá? Isso foi fundamental para que se parasse de citar mais eles por seus seguidores fanáticos. Ou seja, ele fala que a censura contra Trump parou por si só os problemas lá nos Estados Unidos. Tá? E pode ser a solução para uma vacinação mais discutida no Brasil. Ou seja, ele atribui ao presidente Bolsonaro que as pessoas não estão confiando na vacina por causa dele. Sendo que eu, por exemplo, a minha desconfiança com a vacina, contra a eficácia da vacina, não foi porque o Bolsonaro falou. É pela minha percepção de mundo. Tantas doenças existem por aí e se demorou muito tempo para ter certas vacinas eficientes, por que eu deveria confiar numa vacina que já foi falado que tem eficiência de 50%? É cara e coroa. E não foi o presidente Bolsonaro que falou isso para mim. Eu pensando por si só e muitas pessoas pensaram isso também. Pera lá, tem alguma coisa errada. Entendeu? Ó, sem isso, um grupo inteiro da sociedade continua acreditando em um mito. Ou seja, ele não tem nem bolas para falar que é contra o Bolsonaro. Ele fala assim e nas entrelinhas, né? Então ele diz assim, ó, a gente tem que censurar o presidente para as pessoas tomarem a vacina. Basicamente é isso, né? Em outro trecho da escrita, Átila defende a imunização compulsória contra o vírus chinês, pois na visão dele existe fake news em torno do assunto. Meu Deus, cara. Então, por exemplo, a gente tem uma vacina que está sendo feita nas coxas, às pressas, que pode causar... podem, não é que vão, podem causar 50% de eficácia. Então, tipo assim, probabilidade de 50% de dar certo e 50% de dar errado. E vai brincar de roleta russa com a vida das pessoas? Basicamente é isso. Muitas pessoas podem ter sim reações adversas piores que a própria doença, se você analisar bem. Entendeu? Não é uma questão de fake news, é uma questão de percepção. Tá? E a logística, será que é viável isso? Como que você vai impor uma vacina compulsória, sendo que você não vai ter logística para vacinar praticamente quase toda a população brasileira em pouco tempo, e se é compulsório, ou seja, quem não tomou ainda vai ter medidas restritivas, entendeu? Até todo mundo se vacinar, porque não vai ter vacina para todo mundo. Se a informação falsa sobre vacina não for barrada na imprensa e nas redes sociais, só uma vacinação compulsória chegaria em proporções suficientes, um apelo autoritário de uma forma ou de outra. Ou seja, ou você toma vacina na força ou você vai ser censurado. Isso é um verdadeiro absurdo. Tá? Ao final do texto, ele afirma que a liberdade individual, a fim de que as pessoas tenham poder de decisão e se possam se expressar, mas faz ressalva se esses direitos só podem ser exercidos se a população estiver bem informada. Isso aqui é um... Pera lá.
Preste atenção nesse parágrafo que eu achei interessante. Ele defende a liberdade individual, que as pessoas têm poder de decisão, desde que, entre aspas, a população esteja bem informada. Ou seja, se não está no monopólio da informação de grupos que ele faz parte, se não for de acordo do que ele pensa que é o correto, de estar bem informado, logo a liberdade individual e poder de decisão não podem ser exercidos, entendeu? Aí que você vê que essa pessoa tem sim autoritarismo, tá? Aí complementando, mas como outro filósofo, Jason Stanley, lembra em sua obra como funciona o fascismo, para que as escolhas sejam realmente livres, quem escolhe ser bem informado. Então, por exemplo, se a pessoa não está fazendo o que ele acha que é uma boa escolha, logo essa pessoa não é realmente livre. Quem é enganado é privado de escolhas. Mas pera lá. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, por exemplo. Eu, por exemplo, vejo que tem pessoas que andam pelo caminho errado, estão tomando decisões erradas. Eu não posso colocar uma arma na cabeça de ninguém e falar fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Eu não posso. Eu estou vendo muita gente que era do meu convívio que tomou decisões de merda. E eu não posso fazer nada. E quem escolhe não se vacinar porque não quer ver o jacaré e prefere pegar uma Covid porque é só uma gritazinha, está muito enganado, condenando muitos a pagar pelo erro. Mas pera lá. A decisão de tomar vacina é uma decisão individual. Por exemplo, eu não confio na vacina, mas se a pessoa quiser tomar vacina, pelo livre-arbítrio dela, por si só, ela vai tomar a vacina. E eu não vou, por exemplo, ir onde é a vacinação e quebrar todas as doses. Se a pessoa quisesse vacinar, não, posso falar, ó, meu amigo, você vai confiar nisso aqui? Eu só vou estar dando minha opinião. Por exemplo, você vai escolher um produto e a pessoa vai falar para você, ó, tô pensando em comprar uma coisa, tomar essa decisão, o que você acha? Eu vou dar minha opinião. Mas se a pessoa ela vai acatar o que eu vou falar ou não, é problema dela, não meu. Ok? Então isso é muito, muito contraditório. Porque como o Átila não é homem para falar contra o Bolsonaro abertamente, que ele é um sojado de merda, ele fala, ó, porque não quer virar jacaré. É aquela questão que o Bolsonaro falou, porque o Bolsonaro, como ele é muito do povão, essa coisa assim, meio falar meio que nem o tiozão, e os jornalistas odeiam isso, eles queriam alguém de falar pomposa, como o Temer, como o Fernando Henrique, ou se fosse um esquerdista radical como o Lula, aí tudo é distorcido, entendeu? Ele falou aquilo lá, essa questão de jacaré, como uma figura de linguagem, coisa que esses jornalistas e o próprio Átila deveriam entender. Muitas pessoas podem levar o pé da letra? Acredito que não. Porque por mais que o brasileiro, em sua boa parcela, tenha problemas com analfabetismo funcional, algumas pessoas entenderam sim que é uma figura de linguagem. Ninguém acreditou que a pessoa vai virar um jacaré. As pessoas entenderam da seguinte maneira: como é uma figura de linguagem, ó, a pessoa vai ter reações muito graves, entendeu? Por isso que a pessoa não confia. E realmente pessoas vão ter reações muito graves. Isso aí você não pode ter dúvida, tá? Com a eficácia de 50%, o que você vai acreditar? Você vai confiar? Entendeu? Então, se o Átila está defendendo a vacina compulsória, ele tem que ser o primeiro. Ele e o Dória, e entre outros, eles têm que ser o primeiro a ser registrado. Não, eu estou aqui tomando. Tem que mostrar realmente bem para a gente acreditar. Porque eles defendem tanto que a população tome uma vacina que está sendo feita nas coxas, então vai lá você primeiro. Você está defendendo que todo mundo tome. Porque ele fala da forma como, por exemplo, os pandemínios, eles querem que todo mundo tome, não só ele. Agora, por exemplo, como eu não confio na vacina, se eu puder eu não tomo, eu não estou forçando ninguém a não tomar, entendeu? Essa é a diferença. Isso aqui é a matéria do Atila, né? E eu vou colocar um complemento aqui. Como o Jean tem que pular no esgoto fétido, né? A gente tem que ler algumas coisas em veículos de esquerda mesmo. Então, aquela coisa, ele fez o meia-culpa, depois de falar em autoritarismo necessário no caso das vacinas. O cientista que ficou famoso, né, defendeu que é necessário calar as vozes anti-vacina ou tomar dose compulsória depois
considerou o título infeliz. Por quê? Porque ele não é homem de aguentar o que ele fala, né? Então ele defendeu que para barrar a pandemia seria necessário calar vozes, né? Que nem a gente viu no outro texto. E o título era Autoritarismo Necessário. Ele apanhou nas redes sociais, claro, as pessoas têm o direito de ir contra o que ele está falando, devido à defesa de um autoritarismo. Qualquer que seja, então, ele resolveu publicar uma meia-culpa, ou seja, ele quer tirar o dele da reta, tá? Porque ele não é homem. Ele é autoritário, ele é um pandemínio autoritário, ele quer que as pessoas sejam controladas, só que ele não é macho de falar isso, porque ele é um sojado, entendeu? Como fui bem infeliz no título e na linha fina na coluna da Folha, deixo a conclusão. Escreveu ele. No post ele publicou a reprodução do último parágrafo do artigo. No texto, ele falava sobre estudos que mostram que fake news e desinformação não vão embora sem escolha consciente de barrar algumas ideias de debate público. Ou seja, o que ele acha que é desinformação e fake news, essas pessoas ele defende a censura, tá? Porque não é de acordo com o que ele acredita, porque ele quer impor o que ele acredita. Entendeu? Porque ele se acha melhor do que as outras pessoas. Citou como, por exemplo, a cloroquina. Em alguns países já escreveu, já não se debate mais seu uso no tratamento do Covid-19. Mas os casos de morte continuam acelerando. Inclusive, agora no Brasil, porque não se deixa mais usar, aí está morrendo mais pessoas. Após estudos mostrando a falta de eficácia, na cabeça dele então não funciona a cloroquina, tem que deixar a pessoa a Deus dará, entendeu? Contudo, a polêmica, o Brasil continua porque se tornou parte de um debate político. Mas quem também estava com o debate político não chama o Bolsonaro de genocida. E diz que as antivacinas seguem a mesma lógica, por aqui as informações precisam ser barradas, ou seja, ele defende censura. Olha, isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente está falando no outro título. Então aqui é ele tentando se retratar, né? Na verdade, ele não se retratou, ele reiterou, querendo dizer que é para o nosso bem, o sem orelha aqui, entendeu? Deixa eu ver uma outra matéria que acho que agora no Brasil 247, né? Pulando de novo no esgoto fétido, né? Olha o que ele falou. Ó, estamos agora no PT 247, né? Vacinação é para o sistema de saúde não colapsar e não para ir para o bar. Ou seja, ele sente o gosto do controle social. Entendeu? Ele é autoritário. Então, para ele está gostando dessa situação. O divulgador científico Átila afirmou nas redes sociais que a vacinação contra o Covid é mais importante para o sistema de saúde não colapsar, mas não será suficiente para eliminar completamente a pandemia. Ou seja, depois de ter a vacinação te dado a força, o que vai acontecer? Você ainda vai ser controlado, entendeu? Ainda vai ter as medidas de restrição. Por quê? Porque você está se dando mais poder que os certos políticos deveriam ter, entendeu? Segundo ele, o foco não é a proteção individual. Por quê? Porque ele é esquerdista e é coletivista. Pois a vacina não vai te liberar do distanciamento da máscara. Então, para que vai tomar vacina se a vacina não vai servir? A vacinação, por enquanto, é para diminuir o número de doentes internados e não deixar o sistema de saúde colapsar, e não para eliminar o vírus para ir por bar. Mas aí que tá. Se a vacina é importante, logo a pessoa não vai se adoecer. Pelo menos eu acho. Então aqui é o tweet dele, né? O tweet desse idiota arrombado. Ó, vamos descobrir com Israel se é viável barrar o vírus vacinando um país inteiro. E nenhum país grande tem condições de vacinar nessa velocidade. Aqui vacinação é para liberar leito. O que todos os resultados anunciados podem fazer. O que tiver disponível no posto eu vou tomar. Então vai, meu filho. É o teu direito. Se você acha que tem que tomar, então vai tomar. Seja o primeiro a tomar. Está faltando oxigênio em Manaus, que afeta todo mundo no hospital, quem tem Covid ou não. É isso que queremos evitar com as vacinas. E todos que a Anvisa aprovar farão isso. É coeficiente de 50%, meu filho. O que você acha disso? Eu não sei, mas que eu me lembro, o sistema de saúde do Amazonas sempre foi um lixo. Talvez se os políticos não roubassem tanto,
Quem sabe teria mais estrutura para nos hospitais? E o carnaval do ano passado? Os políticos não barraram? Não barraram, mas quer trancar todo mundo em casa durante o ano todo de 2020, né? Ai, ai. Então, estes aqui, ó, lamentavelmente, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, agora no DCM, né? A trinca da desgraça esquerdista, né? Átila não demonstra entusiasmo com o resultado da Coronavac, né? O divulgador Átila, né, não se mostrou otimista com o resultado da Coronavac. Ó, mesmo assim, ele acredita que a vacina China pode reduzir o número de mortes na nação. Ué, mas se ele não é tão eficiente, ele explicou suas percepções no Twitter. Sobre a eficácia, o foco não é a proteção individual. A vacina não vai te liberar da máscara. Ué, então por que vai tomar esse negócio? Aqui, ó. Porra, Atila, até quando vamos ficar nisso, dependendo da empatia do próximo? Coisa que raramente existe. Eu tô um ano trancado, eu não aguento mais sentir ódio todos os dias e ver que todos estão vivendo a vida normalmente, dando a mínima impossível, mais de um ano assim. Vai, idiota! Vai, idiota, essas pessoas estão morrendo a rodo? Hein? Cadê 1 milhão de mortos até agosto do ano passado? Estamos em janeiro, 5 meses depois. E aí? Eu lamento pelas 200 mil pessoas, mas não chegou ao número de 1 milhão há quase 5 meses atrás. E aí, Atila? Você vai se retratar, cara? Claro que não, né? Aí, ó o que você tá induzindo aqui, ó. Eu tô um ano e não me aguento. Ou seja, nem todo mundo tem se dá o luxo de ficar trancadinho em casa por um ano. As pessoas estão vivendo a vida normalmente, todo mundo tá vivendo a vida normalmente. Só o Atila e pandemia que não. Entendeu? Tá vendo até onde vai essa loucura? Pelo amor de Deus, bicho. Cheio de anúncio, hein? Tô matando cachorro a grito. Tá vendo como é foda, bicho? Tá vendo como isso aqui é uma coisa assim que não tem sentido? Olha isso aqui, cara. Você vai confiar num cara que assim, orelha? Cara, isso não é admissível. Entendeu? É complicado, cara. Esse cara meteu medo em todo mundo, não se retratou, continua tecendo a sua de pandemia, né, bicho? É complicado, cara. É muito complicado. Então eu vou parando por aqui e eu vou colocar o modo estreia.